Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia para você, internauta, que está nos acompanhando aí ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa eu contar para vocês o que vai ter no programa de hoje. Olha só, você sofre com retenção de líquido? Eu vou conversar com uma fisioterapeuta dermatofuncional sobre esse assunto. E também tem uma super dica de alimentos que ajudam a diminuir essa retenção de líquido. E eu converso também com um nutricionista sobre vitamina D. E também tem uma super dica sobre decoração para batizados. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre retenção de líquido. Eu estou aqui com Jéssica Mena, ela é fisioterapeuta dermatofuncional e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Por que a gente retém tanto líquido? Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda ao Cotidiano. Um prazer. Muito bom te receber aqui hoje para falar sobre um assunto que incomoda a mulherada, né? Porque a gente vai dormir, aí acorda magrinha, mas aí com o passar do dia, a gente vai inchando. Aí isso significa que a gente costuma reter muito líquido. Isso acontece com todo mundo, Jéssica? Isso acontece com a maioria das mulheres, sim, Marcela. Não só durante o dia, né? Tem pessoas também que é o inverso, que incha muito à noite e acorda de manhã muito inchada e vai reduzindo essa retenção líquida ao longo do dia. Isso varia muito de cada mulher e também das alterações hormonais que essa mulher possa ter, certo? Por que isso acontece? É só durante aquele período menstrual? Ou tem alguma coisa errada com o nosso corpo para a gente reter esse líquido? O que acontece? Não, geralmente pode ser alguma alteração hormonal, geralmente perto do período menstrual, certo? E também a alimentação, né? A má alimentação, ela promove uma retenção líquida, um inchaço bem maior nessa mulher, certo? Geralmente pacientes que comem pessoas que comem muito sal, que comem um alimento com muito sódio, uma alimentação muito desregular, que não faz uma atividade física, que não tem uma boa ingestão de água, essas pessoas são as pessoas que mais retêm líquido ao longo do dia. Ô Jéssica, e quais são as partes do corpo que a gente costuma acumular esse líquido? A maior parte são nos membros inferiores, na região das pernas, né? Principalmente aquelas pessoas também que passam o dia todo em pé trabalhando, ou se não, o dia todo sentado, ou seja, no mesmo movimento, certo? Essas pessoas, elas tendem a reter mais líquido porque o fluxo sanguíneo ele não funciona como se fosse uma pessoa se movimentando e se sentando ao mesmo tempo. Entendi. E o que a gente pode fazer para eliminar esse líquido? Primeiro, a prática de atividade física, né? Ela, assim, é crucial nessa parte de retenção líquida, certo? Outra parte, tomar muita água, diminuir consideravelmente a ingestão do sal, certo? Também tem umas meias elásticas que a gente pode usar em membros inferiores, principalmente para aquelas pessoas que passam o dia em pé ou o dia deitada, ou o dia sentada até. Então, essas meias compressivas também é uma boa indicação para quem retém líquido. E para quem não consegue reduzir, mesmo assim, faz a drenagem linfática manual, que é um ótimo recurso fisioterapêutico que diminui consideravelmente essa retenção líquida. Tem gente que retém líquido também na região da barriga. A cinta ajuda a diminuir essa retenção? Às vezes, quando a cinta ela é muito apertada, ela não consegue chegar ao sistema linfático, certo? O sistema linfático, que é o sistema que é responsável por esse líquido, ele é um sistema superficial. Então, quando for uma compressão leve, consegue sim reduzir essas medidas, essa retenção líquida. Quando é uma cinta muito apertada, aí a gente já não consegue reduzir esses centímetros nessa paciente, porque a gente não chega ao sistema linfático. E quem não drena esse líquido, o que acontece? A gente corre algum perigo? Corre sim, corre o perigo de, primeiro, tratamentos estéticos assim, né? A celulite, ela piora muito, a gordura localizada, ela fica muito mais vista, porque além de ter gordura localizada, você também tem líquido, né? Esse inchaço nas pernas promove um cansaço grande no paciente, certo? Então, é uma série de mal-estares que o paciente fica que não é favorável. O melhor mesmo é a gente realmente tirar esse líquido do corpo. E a drenagem, ela é aconselhável fazer quantas vezes por semana? Vai depender muito da retenção líquida de cada paciente.
Tem pacientes que têm indicação de fazer 3 vezes por semana, um paciente que retém muito líquido, que já tem um problema no sistema circulatório dele também, tem algum tipo de problema vascular, certo? Mas geralmente uma pessoa que retém um líquido normal ou perto do período menstrual faz uma drenagem e uma vez por semana já está ótimo, já está trabalhando, ajudando muito bem o sistema linfático. Tem alguma coisa que as pessoas podem fazer em casa além da drenagem? E pode sim, tem muitos exercícios que a gente pode fazer em casa, deitado inclusive. Deita e coloca as pernas para cima, faz assim no pé, então esse retorno venoso acontece e o inchaço diminui também consideravelmente. Nas pernas? Nas pernas. E nessa parte da barriga? Na parte abdominal não tem muito o que ser feito, certo? Até porque essas pessoas que retêm muito líquido geralmente são em membros inferiores. Entendi. E aí pode estar fazendo isso em casa. Se for a região abdominal, ou uma cinta de pouca compressão, ou se não, realmente tem que ser feita uma drenagem linfática. Tá certo. Tá aí, dúvidas esclarecidas. Adorei, viu, as dicas. Obrigada. Obrigada. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom, depois desse bate-papo sobre retenção de líquido com a Jéssica Comena, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos que ajudam a não reter líquido. Confere aí. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Eu sou Fernanda Dantas, nutricionista esportiva. Eu venho hoje aqui dar uma dica sobre alimentos que ajudam na retenção de líquidos. Como sabemos, a retenção de líquidos é um problema que acomete a muitas pessoas e principalmente o público feminino. Então eu vou listar para vocês alguns alimentos que ajudam nessa diminuição. Temos aqui a melancia, que ela é padrão ouro entre todas as frutas. Por conter bastante água na sua composição, ela ajuda bastante nessa retenção de líquidos. Outra fruta também que é bastante rica em líquido, em água, é o melão. E temos a laranja, que o ideal é que seja consumido o suco dela, feito ao natural, e imediatamente após ter sido feito, sem adição de açúcar ou sem adição de uma maior quantidade de água. Outros alimentos também são a beterraba e a berinjela. Em relação à beterraba, pode ser consumido o suco dela, você pode cozer a beterraba e separar a água dessa beterraba cozida para o consumo ao longo do dia. Em relação ao pepino, pode ser consumido cru em saladas ou também pode ser feita uma água de pepino. Você pode adicionar numa água gelada rodelas de pepino, juntamente com hortelã e limão, e isso vai ajudar bastante a diminuir essa retenção de líquido e também pode ficar sendo consumido ao longo do dia. Então essas são apenas algumas dicas de alimentos que ajudam a diminuir a retenção, mas alguns outros hábitos também podem ser adotados, como a prática de atividade física e a diminuição do consumo de embutidos e enlatados que têm um alto teor de sódio. Espero que vocês tenham gostado da dica e utilizem elas para a prática na vida diária de vocês. Adorei as dicas, viu, querida? Ó, um beijo para você, até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com o nutricionista sobre vitamina D. E também tem dica de decoração para batizado. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e agora falando sobre vitamina D. Você sabe o que é isso? Não? Então por isso que eu estou aqui com Saulo Virgulino, ele que é nutricionista e vai explicar tudinho pra gente. Muito bom dia, Saulo. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Muito prazer te receber aqui pela primeira vez. Só conversa com teu irmão, rapaz. Bruno vem aqui falar sobre relacionamento, ele hoje vem aqui falar sobre nutrição. Né? Exatamente. Especificamente sobre vitamina D. Primeiro vamos falar para todo mundo que está assistindo a gente o que é a vitamina D. Ela é uma vitamina, ela é um hormônio, porque tem muita gente que se confunde, não sabe o que é ainda. Marcela, vê só, em relação à vitamina D, o termo conceitual dela é como uma vitamina, mas só que no nosso corpo ela tem uma ação hormonal. Ela em si age como um hormônio e esse hormônio ele chega a regular aproximadamente 10% da nossa expressão genética, da nossa expressão genômica, certo? Quando a gente faz os exames, geralmente a nossa vitamina D sempre está muito baixa. Como é que a gente vai fazer para repor, já que essa vitamina a gente ativa com o sol?
Pessoal, Marcela, em relação à vitamina D e à reposição, você deve avaliar alguns aspectos, como por exemplo, se as pessoas não tomam sol, se estão trabalham em ambientes confinados, ambientes que não têm a exposição solar ou que não têm atividades ao ar livre. Caso não tenha isso, a suplementação seria a melhor forma de se obter. Por quê? Porque nos alimentos ela é de difícil acesso. Para você conseguir através da alimentação, você tem que ingerir aí uma quantidade exagerada de alguns tipos de alimentos que têm vitamina D. Que tipo de alimentos seriam esses? Seria, por exemplo, ovos, salmão, alguns tipos de peixes, de preferências de águas frias e profundas. Só que nem sempre é possível o consumo desse tipo de alimento na maioria da população. Por quê? Porque às vezes, tipo, um peixe como, por exemplo, um salmão, não é tão fácil acesso assim. E achar um salmão, digamos assim, de ambiente selvagem, de pegar ele de pesca natural, sem ser criado em cativeiro, é mais difícil também. Ô Saulo, me diz uma coisa, essa falta de vitamina D, ela causa o que no nosso corpo? Vê só, em relação à falta da vitamina D, o que é que ela pode causar? Ela pode causar diversas alterações no organismo, como por exemplo, alteração na nossa massa óssea, no nosso tecido ósseo. Ela enfraquece os ossos, ela tem ação também em relação à imunidade, ela funciona também através da pressão arterial, ela também tem ação na pressão arterial, inclusive também tem alterações em pessoas diabéticas. Uma diminuição de vitamina D, ela também pode predispor a doenças autoimunes. E entre as doenças autoimunes está o diabetes tipo 1. Existem estudos que correlacionam a vitamina D com o aparecimento desses tipos de doenças. Essa suplementação da vitamina D, ela deve acontecer desde criança ou só os adultos que podem fazer? Em relação à suplementação da vitamina D, o que é melhor é ser suplementado de acordo com os parâmetros bioquímicos. Você simplesmente não pode sair tomando de forma indiscriminada. É necessário que você faça uma avaliação bioquímica e através dessa avaliação você, com um profissional capacitado, vê a quantidade necessária, a quantidade ideal da suplementação para você estar atingindo níveis ideais no seu sangue. E isso através de exames é que é determinado a quantidade de vitamina que você deve ingerir por dia. Exatamente. Porque tem vários tipos, né? A gente vê aí na farmácia, dosagem de 1.000, 10.000, 50.000 e isso que vai determinar é o exame. Exatamente. Normalmente, uma dose, digamos assim, uma dose mais usual é de 4.000 a 10.000 unidades internacionais de vitamina D por dia. Para criança, essas doses são bem inferiores, tá certo? Não é uma dose, digamos assim, para adulto também é a mesma dose para criança. Não, não funciona assim, dessa forma. E a gente tem que suplementar a vitamina D para o resto da vida, então? Se você não tem uma exposição solar adequada e de forma cotidiana, você tem que suplementar. Quando você fala nessa forma cotidiana de se expor ao sol, o sol da manhã, aquele sol de meio-dia, qual é o sol que realmente ativa a vitamina D? Bem, isso é uma pergunta bem interessante, porque às vezes as pessoas têm dúvida, acham que o melhor sol é o sol de 4 horas da tarde, ou que é um sol bem cedinho, mas na verdade, Marcela, a vitamina D para ela ser ativada é através do raio solar UVB. E o raio solar UVB, ele só tem a maior eminência na Terra no horário de 9 até as 2 horas da tarde. E esse horário, sim, seria o melhor horário para se estar tomando vitamina D. Mas não quer dizer que você tem que passar, digamos aí, 30, 40, 50 minutos no sol para ativar essa sua vitamina. Ou seja, existe um cálculo que é feito por tipo de pele para quanto mais você ficar exposto ao sol, você não se queimar. Ou seja, quer dizer o seguinte, que você não precisa se queimar para você ativar a vitamina D. É uma exposição saudável em que pessoas de pele clara passam cerca de 10 minutos aproximadamente e já pode colocar o protetor solar para evitar a queimadura. Então solar. essa exposição é sem o protetor, por isso que os dermatologistas, eles falam para a gente ter um pouquinho de cuidado quando a gente for se expor ao sol para ativar a vitamina D e eles são a favor dessa suplementação. É verdade. Por quê? Porque junto com o sol não só vem o raio UVB, vem também consigo o UVA. E o UVA é o que está relacionado à incidência de câncer de pele. O UVB está relacionado à queimadura. Aí quando você passa um tempo exacerbado, você pode em si estar provocando um envelhecimento celular da pele e também aumentando a incidência de câncer. Por isso que é bom ter cuidado em relação à quantidade de sol. Tem que ser, feito você disse, como os dermatologistas falam, tem que ser com as partes do corpo expostas, por exemplo, braços e pernas, e sem protetor solar. Mas aqui depois de um tempo necessário, 10 minutos, 5 minutos, você faz essa questão da utilização do protetor solar.
Muito bem, tá aí, gostei do nosso bate-papo. Obrigada, viu, Saulo? Eu que agradeço, tá? Bom dia, até Obrigado. a próxima, se Deus quiser. Também. Tchau, tchau. Bom, gente, depois desse bate-papo aí super importante sobre vitamina D, agora tem uma dica bacana sobre decoração para batizado. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que estão assistindo o Cotidiano. Me chamo Patrícia Lucena. Eu sou empresária do ramo de festa e hoje eu vou mostrar para vocês como montar uma mesa de batismo. Se liga nas dicas que eu vou passar. Hoje nós escolhemos as flores permanentes e as forminhas de doce. Essas forminhas de doces, elas são em formato de rosa e, como vocês podem ver, deixam a nossa mesa linda. Nessa mesa eu optei pela rosa escuro e o rosa claro. E para entrar em harmonia, eu escolhi também as flores artificiais para usar como arranjo. Essas flores, além da praticidade, o cliente já leva pronto e deixa a mesa belíssima. Então, gente, o batismo ele é uma celebração católica, é um momento muito esperado pelos pais. E nessa mesa, nós também optamos por alguns elementos que arremetem ao batismo. Nessa mesa nós colocamos os anjos e o Espírito Santo. Para o painel, eu optei fazer o contorno com balões. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas e até a próxima. Ai, que lindo que ficou, adorei a dica, viu? Um beijo para você, até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a você, internauta, que nos acompanhou aí ao vivo pelo Facebook TV Jornal Interior. Amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.